Olá e bem-vindos. Hoje temos aqui um fragmento de uma narrativa bastante arrepiante. Chama-se O Encontro Sombrio do Velho Eben. Uhum. E é um relato pessoal, na primeira pessoa, de um encontro que, marcou uma infância. Assustador, imagino. Sim, passa-se em Lakeview, no Maine, lá pelos anos 50. Temos um rapazito de 9 anos que ficou um bocado sozinho, porque o único amigo se mudou. O isolamento inicial. Clássico. Exato. E ele começa a explorar uma quinta abandonada. E é aí, no meio da poeira do alpendre, que ele vê o velho Eben, numa cadeira de balanço. E a descrição dele? Olhar escuro, um sorriso, descrito como estranho, inquietante mesmo. E pronto, está montado o cenário, não é? A quinta decadente, o miúdo só, e esta figura, Eben. Não é só um velho, parece quase parte da própria ruína. É isso mesmo, quase uma personificação do abandono. Sinistro desde o primeiro momento. Parece que ele pertence ali àquele cenário de decadência. Totalmente. E depois vem a primeira interação verbal, que só piora as coisas. Eben diz-lhe: "Você não deveria estar aqui, rapaz." Direto ao assunto. E a voz? A descrição é incrível. Arrastada como o vento em tempestade. Uau! Que imagem forte! Isto não é uma voz normal, é algo elemental quase. Exatamente. O miúdo, claro, fica gelado. Mas ao mesmo tempo há ali uma curiosidade mórbida que o prende. Aquele fascínio pelo perigo, não é? O medo misturado com a vontade de ver mais. Sim. E sente um arrepio. Depois ouve o som do pé de Eben a bater na madeira velha do chão. Um som oco. E ele repete o aviso. Essa repetição é a chave. Sublinha a transgressão. O rapaz está onde não devia. E o som oco contribui para a atmosfera fantasmagórica. E a coisa escala rapidamente. De repente, atrás dele, entre os arbustos, ele vê figuras, vultos. Figuras? Como assim? Que o imitam, mas de forma distorcida, grotesca. Credo, isso é muito perturbador. Uma mímica sobrenatural. É o gatilho para o pânico total. Ele desata a correr, mas a meio da fuga faz aquela coisa clássica. Olha para trás. E o Eben desapareceu. O alpendre está vazio. Simplesmente. Não está lá. Pronto. Aí a história vira completamente. Já não há explicação racional possível. Nem pensar. O desaparecimento súbito, mais as figuras imitadoras. Estamos claramente no território do sobrenatural explícito. Já não é só um velho esquisito. A ameaça é outra. Fica a dúvida se alguma vez foi só um velho esquisito, não é? Exatamente. Ou se era sequer humano naquele momento específico. E a história não acaba com a fuga. Meses depois, o pai do narrador está a trabalhar perto daquela zona e encontra uma coisa. O relógio de bolso do Eben. Mas não está perdido no chão. Está cravado num carvalho. Cravado? Como assim? Cravado? Sim, como se tivesse sido atirado com muita força. O vidro partido e os ponteiros parados nas 13 horas. 13 horas. Ok. Isso é significativo. Uma hora que não existe. Quebra a normalidade toda. Sim, posiciona o evento e o próprio Eben fora do tempo comum. E a forma como foi encontrado, essa violência implícita. O avô do narrador, quando soube, reagiu muito mal. Falou logo em maldições antigas. Interessante. O avô já tinha alguma noção, talvez? Alguma história local? Parece que sim. E insistiu que tinham de se livrar do relógio. Acabaram por enterrá-lo no fundo do lago. Um gesto quase ritualístico. Tentar afogar a maldição, literalmente. Mas normalmente isso não resulta muito bem nestas histórias, pois não? Pois não. E não resultou mesmo. O narrador conta que as semanas seguintes foram um inferno. Como assim? Pesadelos constantes. Sonhava com a cadeira de balanço no alpendre, a ranger sozinha. Vazia. Arrepiante. E imagem a persistir no subconsciente. E pior. Às vezes, olhava para o espelho do quarto e via o reflexo do Eben atrás dele, mesmo estando completamente sozinho. Ai, credo! Isso já é a assombração a manifestar-se na própria casa, na percepção dele. E ainda havia outra coisa. Todas as manhãs encontrava marcas de arranhões na porta do quarto, por fora. Marcas físicas. Isso é... Uau! A assombração não ficou na quinta, seguiu. Exato. Não se limitou ao local. E manifesta-se em todos os níveis. Psicológico, nos sonhos, perceptual no reflexo e físico nos arranhões. Mostra que o encontro deixou uma marca profunda, uma espécie de... ligação. Uma ferida que não fechou. Ele diz que, já adulto, tenta esquecer, claro. Mas há coisas que ficaram.
o cheiro a madeira podre que ele associa sempre àquele dia, a memória de uma risada abafada que atribui ao Eben Memórias sensoriais muito vívidas. e o medo. Diz que basta aproximar-se de um celeiro abandonado ou um sítio parecido para o medo voltar todo. E que ainda hoje, às vezes, lhe parece ouvir o ranger de uma cadeira. É aí que vemos a fusão completa entre o trauma de infância e o elemento sobrenatural. O que aconteceu ali redefiniu a realidade para ele. Exato. E essa dúvida final, o ranger que ele ouve agora é memória? É stress pós-traumático? Ou será que a coisa nunca o largou completamente? A fronteira fica turva. Resumindo, temos aqui uma narrativa que usa o isolamento, a figura ameaçadora, mas depois carrega nos eventos inexplicáveis, os vultos, o relógio, o desaparecimento, e foca-se muito no rastro psicológico que isto deixa, uma marca permanente. Exatamente. E deixa-nos a pensar, não é? Com a referência do avô a maldições antigas e aquele relógio a marcar uma hora impossível. Que outras histórias, que outros segredos sombrios poderiam existir ali em Lakeview? E quem ou o que era realmente o velho Eben para lá daquele encontro? Se calhar o rapaz só viu mesmo a ponta do iceberg. Fica-se a pergunta no ar, uma possibilidade bastante sinistra.